projeto do Freixo do Meio desenvolve-se em 5 funções, que são todas consequência da primeira, que é a função produtiva, dentro de uma lógica de montado. Nós sentimos a necessidade de transformar as matérias-primas que vinham da produção em alimentos, é a segunda função. Depois tivemos a necessidade de aprender a distribuir, terceira. A quarta foi quando percebemos a importância de nos ligarmos diretamente ao consumidor e desta via utilizamos 3 fórmulas. Uma loja em Lisboa, no Mercado da Ribeira, uma loja online que permite encomendas assertivas e um programa de compromissos dentro de uma figura da AMAP, de Community Supported Agriculture. São as 3 vias que temos no retalho, na quarta função. A quinta função foi uma necessidade sentida e passa por aquilo que chamamos de serviços turístico-didáticos. No fundo, o que nos interessa são 2 questões, atacar 2 questões. A primeira é a consciencialização das pessoas através da passagem da informação. Se nós não explicarmos às pessoas porque é que fazemos assim e o que é que fazemos, não conseguimos ter consciência, o que quer dizer que não conseguimos ter utilizadores, clientes dos nossos produtos. A segunda tem que ver com a credibilidade. Nós estamos num país latino, onde infelizmente muitas vezes se fala só por falar, e é fundamental abrir as portas da herdade todos os dias, permitir que as pessoas, quando quiserem, venham perceber, ver, tocar, sentir, cheirar aquilo que nós fazemos. E para isso é preciso, infelizmente nós não temos uma cultura de sair de casa ao fim de semana e ir para o campo, em vez de ir para o centro comercial, e por isso se nós não criarmos eventos, visitas, almoços, encontros, não vem cá ninguém visitar-nos e perceber que nós tentamos fazer todos os dias um bocadinho melhor aquilo que anteriormente pensámos. E essa componente é essencial nessas 2 linhas, criação de consciência, através da informação, através de formação também, e, por outro lado, a questão da credibilidade através da verificação e, mais do que isso, através da experimentação. Muitas vezes estes modelos, quer com escolas, até com outro tipo de utilizadores, famílias, em que nos propomos a realizar tarefas onde as pessoas possam, também não apenas pela teoria, pela racionalidade, mas também pela intuição, pela contemplação, pela observação, entender e interiorizar todos os conceitos que estão por trás do nosso trabalho. Eu acho que o desenvolvimento da agricultura biológica em Portugal se tem feito de uma forma muito desordenada, até porque não tem uma estratégia por trás, nunca teve. São consequências de inúmeros fatores, quer daquilo que acontece lá fora, crescimentos de consciência que vêm desde a saúde à inquietude pessoal, enfim. Mas essa desordem é importante nós notarmos-la porque não há toda uma estruturação do setor, principalmente da economia, que permita um franco desenvolvimento. Ele acaba por vir tarde, está a acontecer nos últimos 2 anos, em termos de expansão e de procura, e de uma forma desordenada. Isto tem uma implicação muito direta e muito clara na possibilidade de se desenvolver esta transição para este modelo. Nós estamos a falar fundamentalmente de transitar de um modelo de agricultura industrial, químico, baseado em máquinas e em muita energia, para um modelo de agroecologia, ou seja, um modelo que permita, de facto, viver com os ecossistemas sem os abalar, com o funcionamento natural deste planeta. Essa transição é fundamental para todos nós, para todo o país, para todas as pessoas, mas é preciso criar condições para que ela se dê. E hoje em dia é difícil ainda. Um agricultor que queira começar em agroecologia tem dificuldades. E tem dificuldades essencialmente pela economia, pela forma como nós arrumamos a nossa casa. Bom, é impossível? Não, não é impossível, senão nós não estaríamos vivos. O Freixo é um projeto social, no sentido em que não persegue o lucro, em que pretende apenas sobreviver e ter uma sustentabilidade económica, mas que pretende fundamentalmente colmatar necessidades da comunidade que está à sua volta, seja de emprego, seja relacionados com a qualidade da comida, com o funcionamento dos ecossistemas, com os serviços dos ecossistemas. Bom, é possível. Uma das coisas que me parece bastante evidente é que um agricultor sozinho, sem se ligar efetivamente à comunidade que o vai preservar, que o vai acarinhar, que o vai sustentar, é muito complicado, é muito difícil. Hoje em dia existe um modelo extraordinário em todo o mundo que passa pelo conceito de agricultura apoiada pela comunidade.
o conselho que eu dou, a opinião que dou é que quem quiser começar, tente não arrancar sozinho numa lógica isolada de mercado em que vai pôr um produto à venda e depois alguém desconhecido comprará ou não. Não. É possível criar estruturas muito mais resilientes, muito mais fortes, desde o primeiro momento, para além da questão da produção e da abordagem da agroecologia, haja uma noção de para quem é que vou trabalhar, qual é a comunidade que vai de facto consumir os meus produtos, e essa comunidade tem que ser envolvida, se possível através até de compromisso. Tem que haver uma partilha total, tratar o alimento como um bem comum. São modelos que se chamam AMAP, a CSA, a TK, por todo o mundo, estão a expandir-se enormemente e pode fazer uma diferença completa, porque quase que se passa por cima da economia bloqueante atual, que permite que um produto muito caro, na realidade, apareça no supermercado a um valor absolutamente ridículo, como um frango a 1,5 € um quilo. Como é que é possível? Um quilo de carne, que é o produto mais caro do ecossistema, aparecer ao preço de 2 cafés, de um café e meio, uma carne que teve um custo enorme em todos os níveis. Bom, essa economia boicota a transição, limita pelo menos a transição. E é possível, é importante nós termos consciência disso e criarmos ferramentas, nomeadamente este tipo de programas de compromisso entre utilizadores, coprodutores e produtores, para que seja digno e viável uma transição verdadeira. De outra forma, muitas vezes encalhamos com projetos absolutamente frustrantes que limitam, obviamente, toda a transição que nós devemos desejar para o nosso planeta e para o nosso país. O nosso produto estrela é o ecossistema. Nós não temos nenhum produto estrela. Nós trabalhamos, hoje fazemos aqui mais de 300 referências de comida diferentes, em quantidades muito pequeninas e muito sazonais. O que é um verdadeiro desafio em termos de transformação, de colocação dos produtos, mas nós produzimos a dieta mediterrânica toda, excepto o peixe, desde produtos derivados da bolota, sopa, pão, bolachas, patês, hambúrgueres de bolota, todo o tipo de hortícolas que aqui se podem fazer crescer, frutos como a azeitona e a uva, ou maçãs, outras frutas diversificadas. Uma panóplia muito grande de animais, fundamentalmente domésticos, mas também selvagens, como o coelho. Nós trabalhamos o porco, a vaca, a cabra, o peru, o ganso, a galinha de ovos, o frango do campo, criado no ecossistema. É uma panóplia muito grande, exatamente, maioritariamente de seres domésticos, mas onde existem uma interferência e também alguns seres selvagens, em que, numa lógica de funcionamento do ecossistema, quanto maior diversidade de seres, potencialmente maior cooperação, simbiose eu posso ter, maior conjunto de ecofuncionalidades, de funções, de instrumentos desses seres no ecossistema. Qualquer desses seres está cá para fazer diversas funções, não apenas para nos alimentar, e é isso que é fundamental integrar na gestão, na visão da agroecologia. E, por outro lado, esta organização desta forma, num clima que está sempre a mudar, permite essencialmente trabalhar uma coisa muito importante, que é a gestão do risco climatérico. Se eu tiver apenas um produto, eu tenho um bom resultado num ano, mas no outro ano vou falhar. Não há outra hipótese, porque o clima vai mudar, ele é sempre diferente de estação para estação nesta nossa realidade mediterrânica. Se eu tiver uma panóplia muito grande de produções, um mosaico muito diversificado de produções, eu tenho sempre um resultado composto pela média, e essa média é sempre estável. Num ano eu posso ter tomate, mas não vou ter azeitona, no ano a seguir eu tenho borregos, mas tenho menos porcos, mas a média é sempre muito composta, muito diversificada e, portanto, sempre estável. O biológico aparece primeiro nesta herdade, numa visão muito ligada com a ideia de não perder oportunidades na política agrícola comum. Nós tínhamos a nossa estratégia, mas sempre que ela cruzava com a política agrícola comum, nós tentávamos aproveitá-la, até porque era necessário para a nossa sobrevivência, e conhecemos o biológico
não na universidade onde eu tinha estudado, mas sim através de uma medida que foi um apoio ao olival biológico. Nós não tínhamos olival biológico, tínhamos olival abandonado, mas cumpríamos os requisitos e pedimos. Também não nos pareceu bem estar a receber dinheiro de uma medida que não sabíamos o que era, e então fomos procurar saber o que era a agricultura biológica, e a primeira coisa que encontramos nela foi uma ferramenta de diferenciação, de poder pegar num produto e puxar pela sua diferença. Como nós tínhamos um modelo muito extensivo, muito próximo do biológico, adaptámos e começámos a fazer agricultura biológica em 1997. É evidente que a agricultura biológica é muito mais do que isso, é muito mais do que uma mera forma de identificar e encontrar mercados para um produto, mas foi assim a nossa origem. Pois é um processo de evolução, de ir percebendo a ética, de ir percebendo o que é verdadeiramente a agroecologia, que é a essência da agricultura biológica, de ir percebendo, enfim, o que é que está por trás dessa atitude. Não é mais do que uma filosofia de uma atitude que depois se verte em modelos de técnicas e em formas de fazer. Mas o que é aqui importante é perceber que isto é um patamar de escadas que se vai subindo, que se vai consciencializando, que se vai estudando, que se vai aprofundando. Nós hoje, para além da agricultura biológica, num quadro da agroecologia, praticamos agricultura biodinâmica, muitos conceitos da agricultura natural, que vem do Japão, mas essencialmente o desafio é continuar a ter ecossistemas, mas que sejam cada vez mais produtivos, no sentido em que são conscientemente geridos e desenhados pelo homem, mas que não deixam de ser ecossistemas. Isso é a essência da agricultura biológica, que tem muitas vertentes, desde espirituais, a práticas, a terrenas, mas o começo foi por uma mera visão instrumental de mercado na economia atual. De facto, o montado foi a nossa, e continua a ser, a nossa grande inspiração. Porquê? Porque o montado é uma história maravilhosa. O montado é fruto de uma profusão de culturas que tivemos a sorte de passar neste bocadinho à volta do Mediterrâneo, num sítio muito difícil, com um clima muito complicado, com um deserto nos 4 meses de verão, sem água e com temperaturas muito quentes, onde é muito difícil produzir, ainda por cima com solos muito maus. E então a natureza, a seguir à segunda glaciação, estabelece aqui de uma forma muito complexa e muito especial. E o homem, quando começa aqui a habitar, percebe a dificuldade de viver e de produzir aqui e cria o montado, que não é mais do que um sistema humano, mas desenhado completamente sob a inspiração da natureza que cá encontrou. E a grande maravilha do montado é que quando o homem consegue respeitar o modelo que cá encontrou, mas alterá-lo, mas modificá-lo, melhorá-lo, consegue fazer muito melhor do que a natureza propriamente dita. Consegue mais produção, mais solo, mais biodiversidade. E isso é uma história maravilhosa, porque com muito pouco conhecimento, mas respeitando a ordem natural, o homem consegue sobreviver aqui toda a Idade Média, pelo menos 800 anos, suprir as suas necessidades, pese embora todas as questões sociais de desgovernança que tínhamos nessa altura, mas permite-nos lançar-nos ao mar, permite-nos suprir as necessidades básicas de muita gente que aqui vivia nessa altura, muito mais do que agora, e por isso é uma história absolutamente inspiradora, é um feito português tão nobre, no meu ponto de vista, como o termos perdido por todo o mundo. E é uma história que nós acarinhamos muito pouco. Ter conseguido, com o conhecimento que dispunhamos na altura, na Idade Média essencialmente, ter conseguido produzir, cultivar nestas paragens de uma forma absolutamente eficiente e sustentável, sem utilização de energia absurda como utilizamos hoje, criando sem um número de problemas para os quais não temos solução. É uma história absolutamente maravilhosa que nos inspirou quando a conhecemos. Tivemos a sorte de a conhecer através da história, através de uma tese de mestrado de uma senhora que tinha acabado de escrever a história do montado e que tivemos a sorte de cruzar-nos com ela e depois de maturar um bocadinho essa ideia, a nossa única decisão nesta herdade foi retornar a esse sistema, um sistema muito inspirado no montado, obviamente com a luz do conhecimento atual e da tecnologia atual. Tudo o resto foram consequências dessa decisão. Tudo o que fizemos a seguir, quer a transformação, quer os modelos de venda, quer, enfim, todas as atividades que aqui desenvolvemos, são consequência de uma única decisão que foi
abandonar um modelo de agricultura industrial baseado na monocultura, na intensificação e retornar aquilo que nós acreditamos que é, de facto, o único modelo que ainda conhecemos que possa perdurar de uma forma sustentável e eficiente nestas paragens.